Olá, meus queridos! Quero começar te fazendo uma provocação. Do dia para a noite você olha o fundo imobiliário na sua carteira e você viu que o fundo caiu 50% do seu valor. O que você faria? Você entraria em pânico? Nossa, vou vender agora porque o mundo acabou? Bom, essa daqui foi uma situação que aconteceu agora, no dia 4, que muitos investidores que têm o CACR11 na carteira sofreram essa queda. Quando a gente vai olhar aqui no gráfico, no dia 30 de abril, as ações estavam em R$ 81, no dia 4 ela caiu para R$ 55. Nos últimos 5 dias aqui, ela teve uma queda de 52% no seu valor patrimonial. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê que está acontecendo essa queda nesse fundo, se você deve ficar preocupado ou não se você tem ele na carteira. Então a gente vai fazer uma análise bem minuciosa. Antes disso, eu sou o Bruno Rodrigues, especialista em investimento desde 2022. Te convido a deixar o like neste vídeo, porque dá trabalho fazer uma análise dessa e você me agradece deixando o like aí. É uma forma de você retribuir. E já aproveitando, se inscreve no canal também, porque aqui eu te ajudo a investir melhor o seu dinheiro. Então vamos direto para o vídeo, né? O que está acontecendo aqui dentro desse fundo imobiliário? Já te adianto que ele falou que não vai ter rendimento, né? Não vai ter dividendo no mês de abril. Eu tô com a carta aqui do gestor, vamos começar lendo ela aqui. Então a gente começa, a BR Trust, né, na qualidade de instituição administradora do fundo, vem comunicar aos cotistas que em relação ao mês de abril de 2026 não haverá distribuição de resultados. Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos que façam-se necessários. Ela divulgou essa carta aqui no dia 30, exatamente quando o fundo estava lá tranquilinho aos R$ 80, e no dia 4, quando abriu o mercado, todo mundo lendo aquele fato relevante, vendeu suas cotas, com o que fez o seu valor cair drasticamente. Bom, antes de eu fazer a análise desse fundo, tem outra carta aqui que eu posso ler para vocês, né? Eu quero começar dizendo que esse fundo aqui, o CACR11, é um fundo de papel, então ele vai investir em CRIs imobiliários. Ele é um fundo denominado High Yield, então é um fundo que ele é mais arriscado. Ele vai em busca de uma melhor rentabilidade para o seu cotista, só que eventualmente ele se coloca numa posição ali de maior risco. Então o fundo ele vai investir em CRIs que pagam mais, só que com um risco maior. Se a empresa está tomando uma dívida, né, muito grande, muito maior do que o mercado está cobrando lá fora, significa que nenhuma instituição financeira quis emprestar dinheiro para ela. Então esses fundos imobiliários aí, high yield, eles emprestam dinheiro para essas empresas, né? Só que com uma taxa de juros mais elevada. Então, a gente já vê que é uma empresa mais arriscada, porque se ninguém quis emprestar, significa que, né, o business dela, o negócio dela, não seja tão bom ou realmente essa empresa não tem um rate muito bom no mercado. Então, em sequência do comunicado que ela não ia fazer a distribuição de dividendos no mês de abril, ela veio com essa outra carta também no dia 30. O fundo vem por meio deste prestar esclarecimento e se posicionar sobre a decisão estratégica de não distribuir rendimentos do fundo referente ao mês de abril de 2026. Com o objetivo de preservar o caixa do fundo diante do persistente cenário negativo macroeconômico e de crédito, que tem impactado diretamente pilares importantes da indústria de incorporação imobiliária do Brasil. A gente está tendo uma guerra lá fora que está atingindo diretamente o valor do petróleo. No caso, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que fechou o Estreito de Hormuz, onde passava 20% ali do petróleo mundial. Com o petróleo ficando mais caro, significa que toda a cadeia produtiva do Brasil fica mais cara. A gente está falando que o transporte vai ficar mais caro, os alimentos já estão ficando mais caros, né? Eventualmente, então, uma incorporadora, uma construtora no setor civil, ela vai ter os custos elevados para comprar os materiais, né? Para contratar pessoas para trabalhar. E, assim, num curto prazo de tempo, pode ser que ela não consiga repassar essa inflação para o consumidor final. Quando a gente olha também aqui para o cenário do Brasil, a gente está com uma taxa de juros muito elevada já tem algum tempo. Recentemente a gente ficou com quase um ano, se não me engano mais de um ano, com a taxa Selic de 15% ao ano. Agora a gente está com uma taxa de 14,50%, só que mesmo assim é uma taxa muito grande. Significa que as empresas estão tendo que pegar uma taxa de juros de 14,50%, 15% ao ano de empréstimo para poder, né, eventualmente investir nas suas empresas e gerar mais valor para a sua empresa, gerar mais lucro. Quando ela toma 14%, você concorda comigo que ela tem que repassar esse custo de 14%
o consumidor final. Se tratando aqui do setor imobiliário, significa que a empresa está tomando um juros de 14, na hora que alguém vai lá para financiar a sua casa, a incorporadora ela vai vender aquela casa ali, vai financiar um juros mais elevado. Então o consumidor na hora de ir lá e falar assim, pô, eu quero uma casa, mas eu acho que está muito caro os juros, talvez esse não seja o momento de eu financiar uma casa, né? Ou até mesmo comprar uma casa à vista. Eu posso deixar meu dinheiro rendendo na Selic, quando as coisas melhorarem, eu vou lá e vou comprar minha casa e tá tudo certo. Você viu que o cenário macroeconômico atrapalha diretamente o setor imobiliário do Brasil, porque tudo ficando mais caro, a pessoa pensa muito antes de fazer uma dívida, né? De comprar uma casa e parcelar em 20 anos, 30 anos, uma taxa de juros muito alta, sempre que ela pode muito bem esperar, né, as condições melhorarem. Seguindo aqui para a carta da gestora, a gestora informa que ao longo dos últimos 5 anos o fundo entregou um rendimento consistente aos seus cotistas, com uma média de 1,38 por cota. Neste período foram concluídos com sucesso 14 empreendimentos imobiliários, totalizando 1.772 unidades e 956 milhões de VGV, que é valor geral de venda. Significa que ela concluiu 14 obras, 1.700 unidades, né, no caso moradias, e com um valor de 956 milhões. É um número bem expressivo. A decisão desta gestão de suspender a distribuição de dividendos no mês de abril, apesar do resultado de 1,24 por cota apurada pelo regime de caixa, tem como finalidade assegurar a continuidade das obras financiadas, bem como preservar o valor das garantias vinculadas a cada operação. Então esse fundo não é que ele não gerou lucro no mês passado, significa que ele gerou aqui 1,24 por cota, só que ele não vai passar isso para o cotista, tá? Ele vai manter isso em caixa para eventualidades, né, de financiar uma nova obra, de comprar novos CRIs ali para manter o recebimento do seu caixa. Fundos imobiliários de papel, eles compram dívidas. E o rendimento dessas dívidas é o que paga os cotistas. Se no momento que eles compraram essas dívidas e eles não recebem delas, desses CRIs, esses projetos que eles estão financiando aqui não dá bom, não consegue ter um volume de vendas adequado, significa que ele não vai ter dinheiro entrando, que ele não vai ter dinheiro para pagar, né, o dividendo para o seu cotista. Então ele está falando assim, ó, vou manter esse saldo aqui que eu gerei, né, para eventualmente eu poder ver o que eu posso fazer aqui para continuar mantendo aqui o padrão do fundo, que é a distribuição de dividendo aqui por cota que a gente teve nos últimos 5 anos de 1,38. Então, aqui passando um pouquinho mais para baixo na carta, a permanência por longo tempo do cenário macroeconômico desfavorável no Brasil, incluindo os juros elevados, que eu acabei de falar, o alto endividamento das famílias, então tem poucas famílias aí com apetite a risco, né? Poucas famílias saudáveis para poder financiar, para poder comprar imóveis, o aumento de custos dos materiais e mão de obra para construir esses empreendimentos, entre outros, resulta na corrosão da margem das incorporadoras, logo na redução de vendas e atraso nos repasses. Em uma última instância, leva uma maior exposição do caixa de cada empreendimento e uma maior alocação desses recursos pelo fundo. Então é aquilo que eu acabei de falar, né? O cenário macroeconômico, a taxa de juros elevados, famílias se endividando mais, o poder da incorporadora poder repassar essa inflação já de início nas vendas é muito baixo, então o fundo ele prefere manter um caixa, né, para eventualmente conseguir lidar com essa situação. Eu tenho aqui também, eu trouxe para a gente fazer a análise, o comunicado, né, o relatório gerencial do fundo para a gente poder analisar. O fundo hoje ele tem um patrimônio de 458 milhões, significa que cada cota ela valeria, né, a esses valores R$ 94,00 por cota. E quando a gente entra aqui para ver quanto que ela está sendo vendida hoje, ela está sendo vendida a R$ 43,00. Um PVP de 0,44 e um yield distorcido, porque ela teve uma baixa muito grande, de 34%. Aí que eu te falo, meu querido, quando você for investir em fundos imobiliários ou em qualquer outro tipo de coisa, não basta ver aqui, ó, PVP de 0,44, dividendo, nossa, extraordinário de 34%. Vou investir nisso daqui. É a maneira mais burra de se fazer investimento. Por quê? Você está só olhando aqui o dividendo, olhando o preço patrimonial por cota e falando, pô, tá maravilhoso, vou receber 34% ao ano e quando voltar o PVP de 1, lucrei pra caralho. Não, você tem que ver o que
que está acontecendo para que esse fundo esteja desvalorizado. Se ele está sendo vendido a um PVP de 0,44 e um dividendo muito absurdo, né, fora da realidade, significa que alguma coisa está acontecendo. Por isso eu já falo para vocês de novo, deixa o like aqui nesse vídeo, porque eu fiz essa análise por vocês, para ajudar vocês aí que não tem tanto tempo assim para entrar e ficar lendo o relatório de cada fundo ali, o que aconteceu durante aquele período. Bom, o fundo imobiliário ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e ele cobra uma performance de 20% sobre o que excede 110% do CDI. Já aqui de início no relatório do fundo, a gente vê aqui uma coisa bem interessante. Posição vendida de cotas. O fundo ele vinha acompanhando aqui por algum tempo muitas posições vendidas, né, que representava 236 mil cotas do fundo. Significa que muitos investidores já estavam olhando o cenário macroeconômico, já estavam vendo a saúde aqui desse fundo e estavam apostando contra ele, apostando numa queda, que eventualmente veio. Aqui eu destaquei para vocês o modelo de gestão da Cartesi Capital, que é a gestora do CACR11. A Cartesi Capital tem como princípio uma forte gestão ativa da carteira do CACR11, que compreende uma participação em cada etapa dos empreendimentos financiados. Exigimos dos incorporadores comprometimento com uma boa execução. Só para ficar mais enfática aqui, ela investe em projetos de obras. Então, não necessariamente ela está comprando um CRI que alguém já está devendo lá, tá? Que alguém já financiou. Não, ela está investindo já em projetos. Então, ela depende que esses projetos deem certo para que ela possa receber o direito de recebíveis daquelas obras. O processo de gestão e monitoramento inclui, entre outros, acompanhamento de estratégia de vendas, realização e atualização das pesquisas de mercado, monitoramento do caixa de recebíveis, monitoramento em tempo real das obras. E aqui ela fala como ela faz o monitoramento dessas obras. Eu quero aqui começar. A cota do CACR11 fechou março com um valor de mercado de R$ 81, com uma relação de PVP de 85%. Do dia para a noite, isso daqui foi por água abaixo, então a gente nem leva em consideração. Uma coisa que eu quero deixar bem clara, se ela já estava vendo, né, e tá todo mundo acompanhando o cenário macroeconômico já difícil aqui no Brasil, ano de eleição, Copa, juros altos, briga da direita com a esquerda, lá fora tá tendo guerra, por que antes dela cortar o seu dividendo abruptamente, né, do mês para o outro, falar assim, não vou distribuir esse mês, por que ela não já veio de tempo diminuindo o seu dividendo já mensalmente, mantendo, né, corroborando para que um caixa mais robusto e assim ela continuasse pagando dividendo por mais tempo? Quando a gente vai observar aqui, o que eu quero dizer para vocês? Vamos olhar aqui nos dividendos distribuídos nos últimos 5 anos. Todo mês, nos últimos 5 anos, ela distribuiu uma média de dividendo de 1,32, 1,30. Ela ficou numa média aqui de mais ou menos 1,30 por ação. Se ela vendo que o cenário já estava desfavorável para as incorporadoras no Brasil, por que ela não reduziu aqui esses dividendos, né? De 1,30, tira 30 centavos por mês ali e mantém em caixa. R$1 por mês ali de dividendo, que fica bom, né? O cotista ele continua recebendo dividendo, só diminui um pouco e ela explica o porquê que ela diminuiu o dividendo, porque ela mantém um caixa robusto. Não, ela simplesmente deixou o trem para a última hora e a última hora a decisão que ela tinha que tomar foi, não, eu não vou distribuir dividendo. Então eu acho que a gestão ela foi muito burra nesse quesito. Ela poderia ter muito bem diminuído os dividendos mensalmente, corroborando para um caixa robusto, e para continuar, né, ao longo desse ano distribuindo um dividendo. Mesmo que ele seja pouco, o cotista está recebendo, já o cotista fica com o coração mais em paz. Só que aí entra uma questão, por que ela não fez isso? Porque quando a gente fala de fundos de papel, as pessoas ela querem um rendimento alto. Então se ela diminuir esse rendimento aqui de 30 centavos por cota mensalmente, ela vai ter um dividendo menor. Então muita gente pode ver como, não vou investir no fundo de papel me pagando 10% ao ano, vou investir num fundão HGLG11 que me paga o mesmo tanto e tá tudo bem, né? Menos risco. Então a maioria desses fundos de papel, eles têm que distribuir um dividendo muito alto para que eles consigam, né, manter o patamar do valor da cota, o valor patrimonial bem alto ali, próximo a 1. Que, assim, eu não concordo muito, né, se for ter que controlar o fundo para fazer uma boa gestão,
questão que a gente diminui o nosso dividend yield por um bom período, né? Mas não corte ele de um mês para o outro. Então a média mensal aqui ficou num 1,47% de distribuição de dividendos, certo? Quando a gente vai olhar aqui para baixo, a gente acabou de observar dividendos ali que ela distribuiu mensalmente, tá? Uma média de 1,37 nos últimos 36 meses. Ela traz aqui pra gente o IPCA mensal e o IPCA acumulado, que foi um dos pontos lá que a carta trouxe pra gente. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses está em 4,14%. É uma inflação muito alta. E nesse mês de março que passou agora, a gente teve um IPCA aqui de mais de 0,80%, acima do esperado. E a gente pode ver assim que teve uma alta muito grande no IPCA. Quando a gente vai olhar aqui, vamos entrar lá no IBGE para ver a inflação. Ó, a inflação de março ficou em 0,88%. Foi uma inflação muito alta para o mês de março. E quando a gente vai ver aqui o que mais atingiu, né, o que mais fez a inflação aumentar foi a alimentação e a bebida. Ó, os transportes foi o que mais teve de aumento aqui, que corroborou para que essa inflação viesse alta. E quando a gente está falando de construção, estamos falando de caminhões e caminhões ali para distribuir cimento, todos os materiais que as empresas precisam, certo? Então esse cenário aqui é totalmente desfavorável para o fundo. A base de cotistas negociada aí nos últimos tempos. Então o fundo ele tem mais ou menos 26 mil cotistas, tá, atualmente dentro dele. E quando a gente vai olhar aqui no relatório gerencial do fundo, a gente vai entrar aqui nas receitas e nas despesas do fundo. Janeiro, ele teve uma receita de 8 milhões de reais, em março uma receita de 6 milhões de reais. Então, quer dizer, a receita de janeiro para cá, ela teve uma queda, até uma queda de mais ou menos 2 milhões de reais. Já as despesas em janeiro foi de 328 mil, contra uma despesa de março de 289 mil. Então, a gente lucrou menos em março, só que a nossa despesa também foi menos, né? Foi menor. Então, o resultado concreto, né, o lucro que o fundo teve foi de 6 milhões 516 mil em março, contra 7 milhões 838 mil em janeiro. Aqui ele mostra o valor que ele distribuiu, então em março ele gerou 6 milhões, ele distribuiu 5, então ele teve um resultado retido em caixa de 14 centavos, né? Aquilo, ele poderia ter mantido uma maior reserva em caixa e ter distribuído um valor menor para os cotistas. Quando a gente vai ver aqui as principais obras, né, como que o fundo está distribuído no Brasil, ele está grande parte em São Paulo, uma outra parte na Bahia e uma pequena parte no Rio Grande do Sul. Quando a gente vai analisar a remuneração da carteira do fundo imobiliário, ele está totalmente exposto a IPCA, principalmente ali uma taxa média de 12,74%. Hoje o fundo ele faz residências, então a maior parte do seu serviço é em residências, uma outra parte é no setor comercial, uma parte bem menor. Quando a gente vai olhar aqui, ó, a gente consegue observar os CRIs que o fundo tem dentro da sua carteira, a maioria ali com IPCA mais 12 de taxa, IPCA mais 14, IPCA mais 12. Gente, a gente está falando aqui que a gente está tendo um ganho real de 12%. A gente está ganhando a inflação mais 12% real. Isso daqui é insalubre, vamos dizer assim. Se a gente está emprestando essas taxas, significa que essas incorporadoras não conseguiram no mercado mais barato. Hoje a gente consegue encontrar dívidas ali de IPCA mais 7, IPCA mais 8. Então o IPCA mais 12 é bem puxado, é bem pesado e a incorporadora ela tem que conseguir passar isso para frente. E é o que a gente viu aqui no relatório, que de momento elas não estão conseguindo repassar essa inflação. O fundo ele é totalmente formado por IPCA mais taxa, e aqui embaixo a gente consegue ver como que está o andamento das suas obras. Ó, essa obra lá em Indaiatuba, ela tem 23% já vendida e 76% da obra concluída. Quer dizer, não é uma obra totalmente concluída e somente 23% da obra que foi vendida. Quando a gente dá uma olhada aqui no relatório dessa obra aqui em específico, ó, conforme relatado anteriormente, considerando as incertezas do cenário macroeconômico, os sócios dos empreendimentos estão reavaliando a estratégia inicial em parceria com a construtora. Ela está falando aqui, se a gente ler, que eles optaram por vender apenas 23% no momento dessa obra e manter o restante da obra sem vender no momento, porque eles estão vendo que quando a taxa Selic cair, eles vão conseguir vender por um valor maior. Vamos ler isso daqui, ó.
Vamos largar de ser preguiçoso. As vendas do empreendimento foram interrompidas ao atingir 23%, em decisão estratégica que considerou aguardar a conclusão da fase 1 para a venda de unidades prontas, com o maior valor de mercado. Então significa que eles venderam 23% da obra, eles optaram por não vender o restante no momento para ver se conseguem um valor maior naquele empreendimento. E aqui a gente pode adentrar em vários outros empreendimentos que o fundo tem dentro dele. Fundo lá ele tem empreendimento lá em Itaparica, na Bahia, e aqui vai. Eu não vou mostrar tudo, porque senão vai ficar muito cheio esse vídeo aqui, mas se você abrir o relatório, você consegue enxergar. Como você vai abrir o relatório, você vai digitar aqui, ó, CACR11, RI, você vai entrar aqui no relatório e você vai puxar aqui, ó, os comunicados que eu acabei de ver e o relatório gerencial do mês de março. Bom, o que podemos tirar de conclusão aqui? O fundo ele foi um pouco negligente. Não estou julgando o fundo, tá? Eu não tenho ele na carteira, então não é uma recomendação de compra nem de venda para você. Isso daqui é uma análise aqui sem viés. Então, o que a gente pode dizer? O fundo ele poderia ter retido recursos ao longo do tempo para que não chegasse no momento e ele cortasse os dividendos aos cotistas, né? Causando uma queda muito acentuada. É um fundo arriscado, então não é recomendável que a gente tenha um patrimônio muito alto em fundos de papel. Então, se você tem 30%, 20% do seu portfólio em fundos de papel, só por causa que eles têm um dividendo muito alto, toma cuidado, tá? Porque esses fundos emprestam dinheiro para as empresas e eles têm que receber delas, e a gente está vendo que o movimento do mercado aí, tudo que está acontecendo não é um movimento muito bom, porque a gente está com taxas muito altas atualmente dentro do Brasil. Particularmente, eu tenho um único fundo de papel dentro da minha carteira, tá? Eu vou fazer uma análise dele no próximo vídeo para vocês verem, mas é o Game 11. Ele é um fundo de papel mais high grade, então ele foca mais em qualidade do que uma alta rentabilidade. Então a gente não pode demonizar todos os fundos imobiliários só porque um fundo está indo mal, tá? Pode ser que no mês que vem ele tenha uma melhora no cenário, na perspectiva dele, ele volte a distribuir bons rendimentos para o cotista. Bom, no final de tudo, eu espero que vocês tenham entendido o que aconteceu dentro desse fundo, por que dessa queda e se vale a pena comprar ou não comprar esse fundo, eu vou deixar com vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm ele na carteira, se vocês acham que é uma oportunidade no momento de comprar ele mais barato ou não. Bom, eu sou o Bruno Rodrigues e eu te espero no próximo vídeo, que inclusive eu vou fazer top 3 fundos imobiliários para maio. Um beijo no coração de vocês.